Bem, meus amigos, então, mais uma vez, boa noite. E hoje nós veremos aí como se desenha uma hit picture ou figura rica, né? Como vocês quiserem chamar. Essa história de figura rica, ela está dentro de uma metodologia que se chama Soft System Methodology, que mais para frente, oportunamente, eu posso explicar o desenrolar de toda essa metodologia. Mas o primeiro passo dela é o desenho da figura rica, que é o que eu quero mostrar hoje, né? Bem, então, que vocês já me conhecem, né? Esse é a nossa agenda dessa aula, o nosso sumário, o que nós vamos conversar. E o nosso objetivo da aprendizagem, nosso objetivo é construir uma figura rica de um problema mal estruturado a partir de uma abordagem sistêmica. Então, vocês vão pensar num problema, né? Sei lá, é porque nós já conversamos sobre isso, né? Há problemas que são bem estruturados e há problemas que são mal estruturados. São chamados de ill-structured problems, lá que o Jonathan Rosenhead ele chama, né, de ill-structured problems. Então, por exemplo, eu quero analisar um problema. Eu preciso comprar uma empilhadeira nova para um centro de distribuição. Se nós formos parar para pensar, esse é um problema relativamente bem comportado, é um problema bem estruturado. Por quê? Porque eu vou ver, né, quais são as minhas necessidades, qual é o custo da empilhadeira, qual é a carga que ela suporta, né? Eu vou ver ali qual é a minha necessidade operacional, vou analisar quais são os modelos que tem disponível no mercado e a partir daí eu vou tomar minha decisão. Então esse é um problema que a gente chama de problema bem estruturado. Mas acontece que na vida real a maioria dos problemas são mal estruturados. Então, por exemplo, se a gente for pensar, como é que eu posso fazer um planejamento para reduzir a violência no Rio de Janeiro? Quer dizer, esse é um problema extremamente mal estruturado, né? Por quê? Porque não existe uma receita de bolo que você faça. Adianta comprar arma para PM? Não adianta. Adianta comprar carro novo? Adianta aumentar o salário da PM? Adianta, quer dizer, na verdade você tem toda uma questão social envolvida, né? Na verdade tem que melhorar a educação, reduzir a desigualdade, né? Para que não haja violência. Você tem uma série de condições aí, uma série de situações que tem que ser levado em consideração para você tentar propor uma solução para esse problema. Então, não é um problema como comprar um carro, não é um problema de simples solução. Então, esses são os chamados problemas mal estruturados, né? Muitas vezes você trabalha numa empresa e aí você sente que os colaboradores estão desmotivados, né? Tristes. E ele fala assim, vamos dar um aumento. Será que o aumento é a solução? Né? Assim, a minha experiência diz que normalmente a questão não é só dinheiro, não é só uma questão de aumento salarial, de remuneração, né? Normalmente quando isso acontece tem uma série de outras questões, né? Tem um clima organizacional, se você tem perspectiva de crescer na carreira dentro da instituição, se você está sempre aprendendo, né? Coloca você para fazer curso, né? Sempre se capacitando. Então tem uma série de condições que vão fazer com que os colaboradores se sintam motivados, produtivos. Não necessariamente a remuneração, é claro que é importantíssimo, né? Ninguém vive sem salário, sem dinheiro,
mas não é só isso. Então é um exemplo que eu quero dar de um problema mal estruturado. E aí não adianta procurar soluções mágicas, soluções simplistas para problemas que na verdade são complexos. Então é isso. Então isso que é um problema mal estruturado. Nós temos problemas bem estruturados e problemas mal estruturados. E tem aí o meio, né, uma gradação entre os dois. Tem problema que é mais ou menos estruturado, enfim. Bem, e aí a nossa dinâmica, como sempre, né, eu sempre procuro seguir essa dinâmica com vocês, né, de tal maneira eu evito que a aula seja uma aula passiva, né, que vocês só fiquem ali ouvindo, escutando e tal, mas que a gente caminha aqui entre esses 50% e 95%, sempre. Então, eu vou apresentar aqui o que é uma hit picture, não sei o que, papapá, e logo em seguida vocês vão ter que colocar a mão na massa, porque eu acredito que, na verdade, a gente aprende fazendo, né? O próprio é o learning by doing, né? Lá do Dewey. Então é aprender fazendo. A gente aprende colocando efetivamente a mão na massa. Então é que esse 80%. Né? E ensinando aos outros. Por isso que a gente manda também vocês fazerem seminários, apresentar o trabalho, que na medida que você ensina, você acaba aprendendo mais ainda. Então eu procuro sempre priorizar nos nossos encontros, sempre aqui vocês fazendo, botando a mão na massa, ou então explicando o que vocês estão fazendo. Né? Bem, e aí uma das principais referências aí para gente, essa história de figura rica, de Rich Picture, ela faz parte de uma metodologia chamada SSM, que é Soft System Methodology, que está dentro desse livro editado pelo Jonathan Rosenhead, que é um dos pais da complexidade. Então, nós temos esse livro aí, Rational Analysis for Problematic World, que ele apresenta vários métodos de estruturação de problemas. Dentro desse livro há vários métodos de estruturação de problemas. E um dos métodos é a Soft System Methodology, que foi proposta pelo Peter Shackland, que é esse pesquisador que está aí no slide. Ele que estruturou essa metodologia chamada Soft System Methodology. Bem, e uma outra referência que nós vamos utilizar também é essa obra da Rosalind Emerson, Growing Wings on the Way. Eu traduzi as partes que nos interessavam e vou explicar aqui como é que nós vamos utilizar essa metodologia. Né? Então, a Rosalind, ela fala especificamente, o Peter Shackland, ele fala da metodologia da Soft System Methodology como um todo, onde a construção da figura rica é um dos primeiros passos, é o segundo passo da Soft System Methodology. E essa obra da Rosalind, não, essa obra ela fala especificamente só da construção da Rich Picture, que nós vamos aprender aqui a fazer. Tá? Eu tenho esse livro, eu tenho os dois livros na verdade, eu tenho o livro lá do Jonathan Rosenhead e tenho esse livro da Rosalind também. Se vocês quiserem, depois eu posso emprestar, vocês tirem uma cópia, enfim. Bem, e aí qual é essa história da Rich Picture, né? Veio até a calhar essa discussão aí que nós tivemos antes aí com o Felipe, falando sobre o problema, sobre o artigo, né? Veio muito a calhar, porque uma coisa é você explicar o problema na forma de texto. Só que, o que o Peter Shackland ele fala, né? O nosso cérebro ele é muito mais visual, né? Ele é muito mais... Então, é muito mais fácil a gente desenhar, mostrar por meio de desenhos
uma situação problemática do que a gente escrever de maneira seriada, né? De maneira cursiva. Então, eu pego uma folha de papel, desenho ali a situação problemática que está na minha cabeça, né? Na organização. E aí esse próprio desenho me ajuda a perceber melhor o que está acontecendo, me ajuda a ter uma visão sistêmica do problema que eu estou lidando. E a partir desse desenho, o Shackland ele defende que fica muito mais fácil de eu explicar, porque o desenho ele me ajuda a entender melhor, ele abre a mente, né? Justamente devido a essa questão aí que 90% das informações transmitidas para o cérebro, elas são visuais. O nosso cérebro ele é muito visual, né? Então fica muito mais fácil fazer um desenho mostrando as relações, as conexões entre as partes, as consequências, as relações de causa e consequência. Fica muito mais fácil fazer por meio de um desenho e depois eu transcrever isso para um texto cursivo, né? Essa que era a ideia do Shackland. Bem, então, a figura rica, ou rich picture, né, é uma ferramenta indicada como ponto de partida para a compreensão de situações confusas. Olha só. Situações confusas são esses problemas mal estruturados que eu falei, né? Os structured problems. Algumas obras chamam também de wicked problems. É a mesma coisa, né? Problema confuso, problema... E os structured problems ou wicked problems é a mesma coisa. Então, eles são chamados problemas mal estruturados. Ela serve para retratar coisas, ideias, pessoas, conexões, etc. Na verdade, deve-se colocar na figura rica tudo o que você perceber como parte integrante da situação a ser analisada. Então você não precisa só representar coisas, vamos dizer assim, você pode representar pessoas, emoções, comportamentos, você pode representar tudo que você acha pertinente ali naquele contexto. Emoções, valores, tudo você deve colocar ali na figura rica. Ela tem que ser rica, o nome diz, né? Ela tem que ser o mais rica possível. E aí, essa figura, ela mostra os 7 passos lá do Shackland, na metodologia que eu falei, né? Existe uma metodologia chamada Soft System Methodology, proposta pelo Peter Shackland. E essa metodologia, ela é dividida, né? Ela é desmembrada em 7 passos. E aí ele coloca aqui, ó, primeiro passo é a problem situation, ou seja, é a situação problemática, né? Ali um conflito, uma situação que precisa ser resolvida, né? Então é você perceber, a primeira coisa é você perceber que o problema existe. Esse é o primeiro passo. A minha empresa, a minha organização está poluindo demais. Ponto. Isso é um fato, existe um problema. Então aí eu preciso entender por que ela está poluindo, o que eu posso fazer, né? Então, percebido que estamos com um problema na mão para resolver, então aqui o segundo passo que o Shackland aponta, ó, representar a situação problemática usando uma figura rica. É o segundo passo da Soft System Methodology, né? Então, dentro dessa metodologia proposta pelo Peter Shackland, o segundo passo é a representação da situação problemática utilizando uma figura rica. E é isso que nós vamos aprender a fazer hoje. Como é que se faz uma figura rica, né? E aí depois tem os demais passos que nós veremos nas próximas aulas. Eu vou ensinar toda a metodologia para vocês, a Soft System Methodology, mas hoje vamos ver aqui
propriamente dita, a construção da figura rica. Bem, e aí está um exemplo, né? No livro da Rosalind, ela dá esse exemplo. A figura rica é para ser assim mesmo, feita à mão, né? Não precisa ser um pintor de obra de arte. É um desenho que faça sentido para você, né? Das conexões, das relações de causalidade. Então, esse é um exemplo que está lá, no livro da Rosalind. Aqui um outro exemplo. Isso foi um exemplo que eu peguei de um paper, inclusive foi um paper escrito lá no ITA. Lá eu faço um pós-doutorado lá no ITA, e aí eu peguei uns artigos lá para ler, e aí me deparei com... Eu achei interessante essa figura fazer parte de um paper, né, que lá a gente usa muita matemática, muito modelo analítico, e aí num desses papers que bateram na minha mão, tinha essa figura rica. Aí eu guardei aquela, falei, vou colocar na minha aula porque um exemplo é interessante. Então a gente vê ali a abelha, né? No início a gente olha e fica meio perdido. Mas aí fazendo um esforço, né, cognitivo, a gente começa a entender mais ou menos o que está acontecendo, né? Então a gente vê ali o planeta, as pessoas, uma sala de aula, né, a IMEC, diretoria, dinheiro, né? Tal, o quadro aqui, o professor falando, aí tem um aluno aqui conversando, outro dormindo. Então a gente começa a entender mais ou menos, né, pessoas conectadas, natureza, né, abelha, flor. A ideia é essa mesmo, é exercitar essa nossa capacidade de visão sistêmica. É claro que faz muito mais sentido para a pessoa que elaborou do que para outra pessoa que está observando essa figura de uma maneira totalmente descontextualizada, né? É claro que para o autor dessa figura, ela tem todo um significado que ele escreveu lá no artigo dele, né? Eu posso até disponibilizar esse artigo para vocês lerem. Eu tenho ele, posso disponibilizar lá no nosso ambiente virtual para vocês lerem. Bem, e aí nós temos que revisitar o conceito de sistema, porque a figura rica, a função dela é justamente fazer com que nós exercitemos a nossa visão sistêmica, a nossa capacidade de perceber o todo, perceber como as partes se interrelacionam. Então, qual é o conceito de sistema? Ludwig von Bertalanffy, na década de 60, escreveu esse livro chamado Teoria Geral de Sistemas, onde ele define o que é um sistema. Muita gente pensa que sistema está relacionado com informática, né? Isso é um sistema computacional, né? Sistema não tem nada a ver com informática. Não, engenharia de sistemas. Aí o cara pensa que o cara estuda só computador. Não tem nada a ver, não é? Engenharia de sistema não tem nada a ver. Sistema tem um conceito muito mais amplo. O computador é só um tipo de sistema, um sistema de informação que eu posso ter, né? Mas o conceito de sistema é muito mais abrangente. O Senai é um sistema. O Brasil é um sistema. O nosso corpo é um sistema, né? O universo é um sistema. Então, a teoria de sistemas é muito mais abrangente. Então, o sistema é um conjunto de elementos interdependentes que interagem com objetivos comuns, formando um todo. Então, quer dizer, um sistema é um conjunto de partes interdependentes, formando um todo, que trabalham em prol de um objetivo. Então, por exemplo, Senai é um sistema? É um sistema. Composto de quê? Composto de sala, ar-condicionado, mesa, quadro, professor, coordenador, estacionamento, tudo faz parte do sistema. Tudo interconectado. Todos os elementos desse sistema estão interconectados.
e tudo trabalha em prol de um objetivo comum. Esse sistema ele tem que ter uma razão de ser. Ele existe para fazer alguma coisa. Ele não existe por existir. Não existe sistema que existe por existir. Todo sistema tem um objetivo, ele tem uma razão de existir. No caso do Senai, qual é? No caso do Senai, no nosso caso, é gerar conhecimento para a sociedade, gerar conhecimento para a indústria. Então é para isso que ele existe. Então tudo que faz parte do sistema, professor, coordenador, estacionamento, refeitório, tudo que faz parte do sistema tem que contribuir para quê? Para o atingimento desse objetivo, que é gerar conhecimento para o Brasil, gerar conhecimento de alto valor agregado para a indústria. Eu não posso ter nenhum elemento do sistema... Boa noite, professor. Desculpe o horário. Opa, boa noite, tudo bem? E aí, meu irmão, como é que tá lá? Como é que tá a tua luta aí? Tá a luta, mas tá bom. É? Vou te mostrar a minha luta rapidinho. Aham. Ih, rapaz, olha aí quem apareceu na aula. Rapaz, que beleza, ele tá enorme já, hein? Tá grandão, né, professor? Caramba aí. Você chamado na coordenação. Quando ele estiver nos jardins, eu sou chamado na coordenação. Papai. Rapaz. Opa, o cara é um terrorista. Graças a Deus, ele tá bonitão, ele. Tá, puxou o pai. Deixa Aí eu sair de a perto, conta. porque eu vou falar. Até sair da aula. Dá licença. Não manda essa, Vindo né? 406. Meu pai é o vizinho 406, pô. O pai é o vizinho do 406. Bem, então vamos lá. Então voltando aqui ao nosso papo de sistema, né? Tudo que existe dentro do sistema, todos os elementos do sistema, eles têm que contribuir para o atingimento do objetivo do sistema. Eu não posso ter nenhum elemento espúrio ali que não esteja colaborando para o objetivo do sistema. Então, eu achei interessante essa definição do Bertalanffy, porque ao fazer uma figura rica, é justamente isso que a gente deseja, né? A gente deseja exercitar a nossa visão sistêmica, a gente deseja perceber como as partes interagem entre si, né? De maneira a alcançar aquele objetivo, né? E de maneira, o que a gente quer, na verdade, é perceber como aquela situação problemática, perceber o que o sistema ele tem que fazer e como aquela situação problemática está interferindo no desempenho desse sistema. É isso que a gente quer fazer quando a gente faz uma hit picture para resolver um problema, né? Eu tenho um sistema que tem que se comportar de determinada maneira e ele não está se comportando. Existe um problema. E aí a figura rica vai ajudar a gente a descobrir, né, como resolver esse problema. Bem, e aí, uma vez que eu já entendi como o sistema se comporta, como as partes interagem, eu vou partir para o processo de modelagem. O processo de modelagem, no nosso caso aqui, é de modelagem matemática, né? Então, nós temos aqui o mundo real, que é confuso, é difuso, nebuloso. E aí, dentro desse mundo real, nós temos um contexto gerencial em que uma situação problemática acontece. Então, eu trabalho lá numa empresa qualquer e
vez por outra, eu tenho um funcionário que está se lesionando, ou com tendinite, ou com... Então, temos um problema que precisa ser resolvido. Né? Então, eu vou sair do mundo real e vou migrar para o universo simbólico, que no nosso caso específico aqui é o universo matemático. Em cima disso, eu vou construir um modelo. Já conversamos sobre o modelo, né? Todo modelo é uma simplificação da realidade com um determinado fim, um objetivo. Já falamos isso em aulas anteriores. Esse modelo matemático, ele vai me dar um resultado que eu não posso... O resultado, ele é um número. E o número, o que é um número? Número isolado não é nada. O número, ele só faz sentido dentro do seu contexto. Tá? Então, eu vou me apropriar daquele número, daquele resultado do modelo. Só que aí eu tenho que fazer o caminho de volta. Ó, eu ainda estou no resultado, eu ainda estou aqui no universo simbólico. Eu tenho que fazer o caminho de volta para o mundo real. Eu tenho que sair do universo simbólico e voltar para a realidade. Será que aquele número realmente condiz com a realidade? Eu tenho que fazer essa análise. Então, eu tenho que sair do universo simbólico, voltar para o mundo real e tomar a minha decisão de acordo com a minha intuição, com a minha percepção, com o meu conjunto de valores, com as minhas crenças, com as minhas experiências pregressas. Eu vou tomar a minha decisão baseado no resultado do modelo e no resultado desse construto que eu tenho na minha mente, né? Que é o somatório desses valores, dessas crenças, e por aí vai. E aí, em cima disso, eu vou tomar minha decisão. Né? Os funcionários estão se lesionando, então, sei lá, eu vou trocar todo o mobiliário, eu vou promover uma ginástica laboral, eu vou tomar uma decisão baseado no resultado que o modelo me der e na minha intuição. Né? E aí, o que acontece? A figura rica, ela entra justamente aqui, ó. A Rich Picture, ela facilita o processo de representação do mundo real, para que possamos fazer uma passagem menos brusca para o universo simbólico. Porque, né, assim, meus alunos reclamam muito, né, falam assim, pô, professor, eu tenho uma situação problemática aqui no mundo real, aí vem o senhor com essas 10 equações malucas e fala que essas 10 equações são desse problema. Eu não consigo ver conexão entre esse problema e essas equações. Então, quando a gente faz uma Rich Picture, essa transição ela é mais suave, porque você colocou no papel aquela situação problemática, entendeu ali as relações de dependência, e aquelas relações de interdependência naturalmente vão levar a gente para aquelas equações que representam o modelo. Né? Bem, então, só relembrando o processo de análise, eu acho que nós já falamos isso mais de uma vez. Eu gosto muito desse livro aí, Making Hard Decisions, né? Tomando decisões difíceis. Toda vez que nós vamos estruturar um problema, resolver um problema utilizando aí ferramentas analíticas, nós temos aí essas 6 etapas básicas, né? Que é a formulação do problema, a construção do modelo, vamos resolver o modelo, solucionar o modelo, interpretar os resultados, realizar uma análise de sensibilidade e, no final, implementar a solução. Né? E eu já falei mais de uma vez com vocês que dessas 6 fases, né, formular o problema, construir o modelo, resolver, interpretar os resultados, embora muita gente acredite que a pior fase seja construir um modelo matemático, mas na verdade a fase mais difícil, disparado, é a formulação do problema.
Por que a formulação do problema é difícil? Ela é difícil porque, para eu formular o problema, eu tenho que ter entendido o problema. Eu tenho que ter entendido a realidade. Eu tenho que ter entendido o sistema. Tá? E esse entendimento do sistema, esse entendimento da realidade, por que ele é tão difícil? Ele é tão difícil porque perpassa pela percepção de cada um. Né? Se for perguntar o problema para mim, qual é o problema da organização? Foi o exemplo que eu dei, né? Então, de repente, você tem uma organização que a produtividade caiu, e aí você pergunta para um colaborador por que a produtividade caiu. Um vai dizer, é porque o parque tecnológico está ultrapassado. Aí, se você perguntar para outro, por que caiu a produtividade? Porque os funcionários estão desmotivados. Você perguntar para outro, por que caiu? Porque não há plano de carreira para os funcionários. Quer dizer, cada um tem é o mesmo problema, contudo, cada pessoa tem uma percepção. É aí que está a dificuldade em formular o problema, porque assim, você vai modelar o problema, você vai ter que fazer entrevista com várias pessoas. E aí, o que tu acha? Como é que é o problema? Por que a produção caiu? As máquinas, né, têm sido feita manutenção e tal. Então a gente vai ter que fazer uma entrevista com várias pessoas e tal. E eu acho engraçado que eu trabalho muito com isso, com levantamento de requisitos, com mapeamento de processos lá na Marinha. E às vezes a gente está falando do mesmo problema e quando eu converso com 2, 3 pessoas diferentes, dá a impressão que eu estou falando de outro problema. Uma pessoa fala uma coisa, não, temos um problema, que as máquinas estão velhas, não sei o que, tem que haver a reposição, não sei o que, Quando eu converso com outra pessoa, a pessoa sequer cita a questão das máquinas. Diz, não tenho pessoal para trabalhar, e aí é muito difícil, precisa haver reestruturação do setor, a otimização da força de trabalho. E eu fico pensando, peraí, o outro me disse que o problema era a máquina, que as máquinas estão ultrapassadas, os computadores, e o outro, com o mesmo problema, ele sequer citou a situação das máquinas. Então, quer dizer, essa fase aqui é muito difícil de formulação do problema. E, normalmente, nós negligenciamos essa fase, né? As pessoas ficam ansiosas em achar logo uma situação e acabam atropelando essa primeira fase, construindo um modelo sem entender perfeitamente o problema. E aí o que acontece? Constrói o modelo, faz a solução, interpreta os resultados, faz análise de sensibilidade, implementa uma solução que não vai funcionar ou que vai funcionar parcialmente. Por quê? Porque o problema não foi plenamente compreendido. Então é aí que entra a Hit Picture. A Hit Picture, ela vem justamente para ajudar a gente a entender esse problema e formular o problema da maneira correta. Né? Bem, aí é um exercício, né, lá da Gestalt, né? Envolve a questão da percepção. E aí eu falo para vocês verem como essa questão da percepção é séria, né? Na hora de interpretar uma situação problemática, uma situação num determinado contexto, né, organizacional, para vocês verem como essa questão da percepção ela influencia na modelagem do problema, né? E aí, Margarete, por exemplo, você olha essa figura e que animais você vê nela? Me fala aí. É um leão. Um leão, ok. Ou uma leoa. Ok. E um gorila. É um macaco, né, na realidade. O que mais? Aí tem uns passarinhos aqui em cima. Passarinho. Tem uns passarinhos aqui. Ok, o que mais? Só. E uma árvore. É o que eu vejo. E uma árvore. Tem mais alguma coisa? Beleza. Eider, tu vê mais alguma coisa? Professor, eu não vejo. Eu não vejo nada. Não, eu vejo você, eu não consigo ver nada. Eu não estou dando telefone no celular. Desculpa.
Eu vejo um gorila. Você encostar os olhos, mas mais Eu vejo um nada. gorila. O que mais aí que tu viu? Eu vejo um tigre, pássaros. Eu vejo 2 peixes ali embaixo. Peixe, o peixe Ah, é tem uns peixinhos aqui. peixinho, Lá embaixo, né? lá embaixo. Ah, o que mais? Peixinho ali embaixo. O que mais? Tem mais alguma coisa? Na verdade, de repente tem uns bichinhos aqui, né? Sei lá, um sapinho, né? Aonde? Né? Sei lá. Eu tô vendo um sapinho aqui, se bem que eu sou meio cego também, né? Mas então, de repente tem nem sapo nenhum, eu tô vendo. É verdade, Né? onde você viu. Né? Aqui um sapinho aqui. A questão é justamente isso. A questão é que tem gente que vê, tem gente que não vê. É a mesma coisa, né? As percepções das pessoas são diferentes para o mesmo estímulo, né? Bem, então aqui, né? E aí? Olha só o problema, né? Um vê 6 e o outro vê 9. Quem está com a razão? Né? Na verdade, os dois estão com a razão. Né? Uhum. Então pode ser que é isso que a gente tem que compreender, isso até contribui para reduzir os conflitos nas organizações, né? Se eu tenho uma posição e a Margarete tem outra, isso não faz da Margarete minha inimiga. Pelo contrário, eu tenho que procurar entender o ponto de vista dela e ela entender o meu ponto de vista para juntos chegarmos a uma solução que vai contribuir para o crescimento da organização. Essa é a ideia, né? E aí, é o que eu coloquei ali, ó, se possível, a figura rica deve ser feita por mais de uma pessoa. E de preferência, pessoas de setores diferentes, de expertises diferentes, justamente para você ter uma figura rica. Percepções diferentes. Justamente para você promover a multidisciplinaridade. Porque você vai e coloca um biólogo, um engenheiro, um advogado, um psicólogo. Quer dizer, cada um vai ter um olhar sobre aquela situação. E é essa riqueza, né, essa abordagem que vai fazer com que a nossa figura fique mais rica ainda. Né, esse olhar multidisciplinar. Porque, na verdade, todo mundo tem razão. Todo mundo tem razão de acordo com o seu ponto de vista. Né? E a pessoa vai defender o seu ponto de vista. Então é muito interessante a figura rica, na medida do possível, ela ser feita a 4, 6, 8 mãos, quantas mãos você tiver para te ajudar. Eu gosto muito de fazer isso quando nós vamos levantar requisitos de sistemas. Eu pego um flip chart, né, junto à minha equipe, e aí eu tenho profissionais de várias áreas. Eu tenho profissional de banco de dados, tenho profissional de arquitetura de software, eu tenho matemático, estatístico, e aí cada um vai dando o seu, não, mas espera aí, aqui não está legal, aqui o modelo não vai funcionar, isso aqui foi levado em consideração, eu não tenho um banco de dados capaz de me fornecer esses dados que o problema precisa. Então cada um vai dando ali a sua contribuição, e eu, normalmente, ou eu trabalho com mapas mentais, depois eu posso dar uma aula só sobre mapas mentais para vocês. Opa, isso seria bom, hein? Ou eu trabalho com mapas mentais, ou eu trabalho com Hit Picture, que também é uma ferramenta que, na verdade, as duas coisas meio que servem para a mesma coisa, que é você exercitar a sua visão sistêmica. Né? Então aí, né? Quem tá, né? Isso aí é uma história interessante, né? Que a gente pega lá um grupo lá de pessoas vendo os olhos, né? E manda passar a mão no elefante e o que ela acha que é, né? Que a pessoa acha que é. Então, dependendo da parte do elefante que a pessoa passar a mão, ela vai ter uma percepção diferente, né? Então, o cara que passa a mão ali na orelha, não, estou passando a mão num tapete. Realmente, parece um tapete, né? O cara que passa a mão aqui na tromba vai achar que é uma cobra, ó. Eu não queria estar participando desse teste, não.
O cara que passa a mão aqui no chifre aqui do elefante pensa que é uma lança. O cara aqui na pata pensa que é um tronco de árvore. Então, veja, na verdade, para vocês verem como isso aqui, é claro que é uma brincadeira, né? O outro pensa que é um muro, né? Passa a mão aqui na lateral do elefante e pensa que é um muro. Mas, na verdade, isso aí quer dizer o quê? Quer dizer justamente que os nossos sentidos, eles nos enganam, né? A nossa percepção, ela nos engana o tempo todo. É muito difícil ter essa visão do todo. Se eu juntar todo mundo e cada um dizer o que... né? Cada um dizer mais ou menos qual foi a sua percepção, pode ser que o grupo unido e discutindo chegue à conclusão que todos estavam errados, que na verdade era um elefante, né? Agora, se cada um se isolar e ficar com a sua opinião, ele vai ficar eternamente com aquela opinião errada, né? O carinha aqui achou que é um tapete, ele vai morrer achando que é um tapete, e não era, né? Então, se o grupo tivesse se unido e discutido sobre o assunto, chegariam à conclusão que não era um tapete, né? Que não era uma lança, que não era uma árvore, que não era um muro, né? Isso realmente é um exercício que a gente tem que fazer nas nossas organizações. Então vamos lá, então vamos entrar agora propriamente dito, né? Eu falei por que a figura rica é interessante, qual é o embasamento teórico dela, lá do Peter Shackland, da Soft System Methodology, né? Então fizemos aí toda uma contextualização e agora vamos entrar aqui para colocar a mão na massa, né? Então vamos lá, desenhando figuras ricas. Muitas pessoas têm o receio de desenhar sua primeira figura rica, pois afirmam que as situações, objetos, as situações e tal, difíceis de desenhar. Realmente, né, dependendo da situação, algumas situações são difíceis de desenhar. E aí, lá no livro da Rosalie Emerson, ela fala que se você desenhava quando tinha 5 anos de idade, então você tem todo o talento necessário para desenhar uma boa figura rica. Então, quer dizer, todos nós temos essa capacidade, porque todos nós desenhamos quando tínhamos 5 anos de idade, né? E aí ela fala, comece com um pedaço de papel e muitos lápis e canetas coloridas. Você pode utilizar uma folha A1, A3 ou mesmo um flip chart. Normalmente eu utilizo um flip chart, né, um álbum seriado. Simplesmente comece representando tudo que você sabe sobre a situação problemática, né? Não desenhe apenas pessoas bonitinhas. Desenhe elas fazendo alguma coisa e mostre o contexto no qual estão inseridas. Então, se tem situação que as pessoas brigam, coloque as pessoas brigando. Se tem situação onde uma pessoa está falando com outra, está batendo na outra, enfim, tudo é para estar ali na figura rica. Se tem alguém chorando, coloque a pessoa chorando. Se tem a pessoa no chão, coloque ela no chão, enfim. E aí ela diz, incluindo equipamentos, construções, ideias, processos, objetos e até as suas emoções. Bem, algumas pessoas têm o pânico do papel em branco. Isso é interessante e é o que nós estávamos conversando até com o Felipe aí antes da aula, né? Da dificuldade dele escrever o trabalho. É porque realmente você vê o papel em branco, você fica meio que em pânico, né? Não sai nada. Mas à medida, por isso que eu falei, para fazer um esqueleto do trabalho, né? Item 1, 2, 3, e seguir aquele processo que a Margarete falou. Você vai preenchendo aqui, não, isso aqui, esse tijolinho aqui entra nessa seção. Esse outro tijolinho entra nessa outra seção. E aí, aos poucos, ele vai tomando forma e a gente vai refinando o trabalho. Então, ele diz, ó, se você sente dificuldade em começar, apenas desenhe um rabisco no meio do papel. Assim, você quebrará o poder da intimidação do papel em branco.
Então, rabisca ali qualquer coisa, faz um bonequinho, desenha a rua, faz qualquer coisa. E aí você já vai naturalmente quebrar o gelo, já vai naturalmente quebrar essa inércia, né? Não precisa querer começar desenhando bonitinho. Então ele fala, não faça esboços preliminares. É claro que a sua primeira figura rica não ficará boa o suficiente, mas você vai melhorando à medida que vai praticando. É claro, quanto mais a gente pratica, melhor fica o trabalho, né? Então aí eu achei engraçado, né? Que a autora coloca, fala, pô, Jesus, mas que diabo de figura rica é essa, né? Então é um monte de rabisco, mas ué, tudo bem, mano. Isso aí é mais uma coisa de criança, né? A garatuja lá que a criança faz na educação infantil, né? Criança com 1 aninho, 2 aninhos. Filho do Eider deve estar fazendo figura assim, né? Essas garatujas. Então, né? Um desenho maluco, a gente não entende nada, ok, é o seu desenho, né? Mas aí, à medida que você vai exercitando, os desenhos vão ficando mais bonitinhos e mais inteligíveis, né? Então já vejo ali uma bicicleta, uma baleia, né? Um disco voador e tal, um ônibus, né? A gente já começa a entender o que está rolando ali, né? Bem, e aí, para começar a seguir, são listadas algumas regras sobre as figuras ricas. Então, primeiro, não estruture a sua figura de maneira nenhuma. O Shackland, quando ele propôs a Soft System Methodology, ele diz que a figura ela tem que ser à mão mesmo, ali num papel de pão, num guardanapo. A figura ela não pode ser estruturada. Uma vez um aluno fez bonitinho no computador, né? Não é para fazer no computador com clip art, não é para ser feita à mão mesmo, o bonequinho feioso, né? A figura ela tem que justamente estimular a tua percepção. Ela não pode ser estruturada, não pode ser feita no computador. Não use muitas palavras. É claro que às vezes é inevitável, né? Você colocar lá um prédio, botar hospital, né? Escola, igual a figura rica que eu mostrei, a menina colocou MEC. Às vezes uma ou outra palavra é inevitável, mas o Shackland diz para a gente evitar usar palavras. Aí ele diz, não exclua observações importantes sobre a cultura, emoções e valores, incluindo o clima emocional, regras sociais e seus próprios valores e crenças. Então isso também ajuda a enriquecer a figura rica. E eles incluam outros pontos de vista. Então o que eu falei, o interessante é que você não deixa a figura rica restrita só ao seu ponto de vista. Né? Se for possível, você chama outro colega de trabalho, chama alguém da sua família, chama alguém que conheça o problema, claro, né? A gente está fazendo uma figura rica acerca de um determinado problema, todas as pessoas que vão participar da figura rica, de certa maneira, têm que estar envolvidas com esse problema, né? E aí cada uma dá a sua contribuição e aí você tem esse olhar multidisciplinar. Bem, então você precisa de cerca de 20 minutos para desenhar uma figura rica. Se for necessário, dê uma pausa e depois continue o trabalho. Então, isso eu peguei lá no livro da Rosalind Emerson, né? Ela fala, você vai lá, coloca lá qualquer rabisco lá na folha em branco para quebrar a inércia, e aí fica ali 20 minutos, depois dá uma parada, faz um intervalo, anda, né? Bebe uma água, e aí depois você volta para continuar a figura rica, né? Aí ela diz, não assuma que você concluiu a figura rica. Novas características e possibilidades de insight irão emergir. Então, adicione-os na figura rica. Então, assim, na verdade, a gente não acaba a figura rica, né? A
gente faz a figura rica para amanhã, quando eu for olhar o desenho e pensar no problema, eu já vou ter um outro insight. Ih, esqueci de colocar aqui que, na verdade, tem uma outra questão importante que eu não coloquei. Então, cada vez que você olhar a figura rica, você vai lembrar de alguma coisa. Então, na verdade, a gente nunca acaba a figura rica. E aí ela diz que há mais 3 regras adicionais para a construção de uma figura rica. Além das outras 4 que eu já falei, né? Eu falei 4 regras aqui, né? Ó. E aí ela cita que nós temos mais 3 regras. Inclua a representação de você mesmo. Aonde você está naquele contexto? Então, ali no desenho que você fizer da figura rica, você tem que dizer aonde que você está ali. Qual é a sua posição dentro daquela figura. Né? Então, Covid-19, vamos fazer uma figura rica sobre o combate ao coronavírus. Então, você tem que se desenhar ali, né? Então, se for o Eider aí, vou ter lá 3, 4 hospitais e um carro indo de um para o outro, desesperado, é o Eider, lá dentro do carrinho, lá indo de um hospital para o outro, ele ia se desenhar lá no carro, entregando lá os produtos lá. Né? Se eu fosse me desenhar ali na figura rica, eu botar Pô, sexta-feira... Fala aí, Eider. Sexta-feira passada eu tive que ir nesse hospital de campanha, cara. Fiquei desesperado, mas aí quando eu cheguei lá não estava funcionando ainda. Acho que não vai funcionar nunca, mas ainda não está funcionando essa sacanagem. Entendi. Então, se eu for me desenhar ali na figura rica, eu ia fazer um prédio e tal, um apartamento, e eu sentadinho assim numa sala na frente do laptop e tal, dando aula. Então, quer dizer, a Rosalinde, ela diz que você tem que se desenhar na figura rica. Onde que você está ali nela? Você tem que fazer. Uma outra regra, ela diz que coloque um título em cima, né? Figura rica da... Então você coloca lá, figura rica sobre o coronavírus no Rio de Janeiro. Figura rica sobre, né, a violência no Brasil, sei lá. Então ela tem que ter um título. E ela diz também para você incluir uma data. Justamente para ser um marco, né? Para você ver qual era a sua percepção naquele momento. E você coloca lá uma data, 13 de maio de 2020, na figura rica. Pode ser que daqui a 3 meses, quando você olha a figura, né? Você fala assim, ih, caramba, olha só a percepção que eu tinha do problema. Totalmente equivocado, o problema não era esse, não. Então, por isso que ela diz para a gente colocar uma data, para a gente poder ter uma referência, né, da nossa visão naquela data, né? Então, muito interessante. Bem, ela dá mais algumas dicas lá no livro dela, a Rosalinde Hermson, né? Dá mais algumas dicas, ó. Indique as conexões onde há entidades estruturais que possuem conexões e relacionamentos. Não utilize o computador para fazer a figura rica. Ele acaba empobrecendo a figura. Porque as formas do computador já são prontas, né? Aquelas formazinhas e tal. E o objetivo é justamente que você exercite a sua capacidade, a sua visão sistêmica, né? Sua capacidade de análise. Ela diz, a construção da figura rica não segue uma ordem linear. Você pode fazer o que você quiser na hora que você quiser. Uma figura rica pode ser uma ferramenta de mediação que enriquece a discussão, que é a maneira que eu utilizo lá no meu trabalho como gerente de projeto. Na medida que as pessoas vão falando, eu vou desenhando, fazendo as conexões. O objetivo é justamente enriquecer a discussão. As figuras ricas permitem que você dê um passo atrás e veja toda a situação de uma só vez. Então, depois que ela já está minimamente estruturada, né, ela permite que a gente consiga ter uma visão sistêmica, uma visão holística, né, do que está acontecendo. Lembre-se de que você não está buscando uma solução final para toda situação problemática.
mas sim buscando oportunidades de melhoria. Isso é uma questão muito importante, né? Nesse tipo de problema que eu falei, de problemas mal estruturados, né, os wicked problems, dificilmente a gente vai conseguir tomar uma decisão que resolva todo o problema de uma vez. Mas eu posso não resolver todo o problema, mas eu posso identificar algumas oportunidades de melhoria, né? Então, eu posso não resolver o problema do coronavírus, mas se o cara estiver em casa, a chance dele pegar é menor. Eu vou estar protegendo as pessoas, distribui máscara. Então, assim, o problema ele não está resolvido como um todo, mas a gente vai procurando, né, minimizar o problema. Só que aí eu tenho que identificar quais são essas oportunidades de melhoria, né? É aí que entra esse exercício também de estruturação do problema. Converse com amigos e colegas, peça a opinião sobre a figura rica que você fez. E aí, dá para entender? Dá uma olhada nessa figura aqui e vê se você entende o que está acontecendo, né? Então, sempre enriquece você mostrar para outra pessoa e perguntar o que ela achou, se ela achou que ficou claro, né? Bem, aí essa foi uma pesquisa que eu fiz com 2 alunas. Eu sou amigo do subsecretário de polícia, né, o comandante do Estado-Maior-Geral da Polícia, Coronel Basílio, e aí ele me deu passe livre, né, para levar os meus alunos, seja do Senai, de outras faculdades. Ele me deu passe livre para estudar os problemas da PM. Então, eventualmente, quando eu tenho algum aluno que não tem tema de TCC, eu levo esses alunos. Eu fui lá conversar com ele no comando geral, lá no centro da cidade, né? E aí eu falei, Basílio, eu tenho um problema, eu tenho alunos, né? Às vezes não tem problema para estudar. Aí ele falou, Marcos, o que eu tenho mais na PM é problema. Tenho mais de 50, se você quiser. Então, você pode trazer os seus alunos e a gente escolhe aqui um problema para resolver, problema de estoque, problema de gestão de pessoal, problema de compra de material, problema de manutenção, o que você quiser eu tenho aqui. E ele é o 02 da PM, né? Tem o comandante geral, que é o 01 da PM, ele é o 02, ele é o comandante geral do Estado-Maior da PM. Ele falou, então aqui o que você precisar, as minhas portas estão abertas. Enquanto eu estiver aqui nessa função de chefe do Estado-Maior da PM, você tem passagem livre aqui para estudar os problemas, coletar os dados, pode trazer os garotos para cá para a gente estudar. Então eu fui com essas 2 alunas lá, a PM está com um problema que eles estão querendo operar mais com drones do que com aeronaves, né? A aeronave ela é muito cara a operação, cara a manutenção, fora o risco que o piloto fica exposto, né? Então a ideia é reduzir a operação com aeronaves e passar a usar mais drones. Só que aí eles não sabiam qual drone adquirir, porque existe aí, né, uma centena de drones aí no mercado internacional. E aí o problema delas foi justamente estruturar esse problema, que é mal estruturado, né? Eu tenho a questão regulatória, não é qualquer drone que pode voar, tem a altura certa que ele pode voar, e tem a legislação da ANAC, tem a legislação da aeronáutica, né? Aí tem que o operador que mexe com drone tem que receber treinamento. Enfim, tem uma série de situações aí. Não é só comprar o drone e botar para voar, não é isso, né? Aí tem a questão da privacidade das pessoas. Então, esse problema é um problema super mal estruturado. E aí nós utilizamos essa metodologia chamada Soft System Methodology. E, obviamente, como um dos 7 passos é a construção da figura rica, elas fizeram uma figura rica para representar o problema, né? Então, essa foi a figura. Depois elas aumentaram a figura, né? Mas ficou até bonitinha essa, né? Essa foi a primeira figura que elas fizeram e dá para perceber mais ou menos o problema, né?
Então tem aqui, né, um morrinho aqui, o caveirão da PM, né? O carro da polícia, o helicóptero aqui, um fuzil, né? Aí aqui umas casinhas aqui, parece uma comunidade, né? O drone aqui em cima, olhando. Então, quer dizer, dá para a gente perceber mais ou menos o problema, né? O que está acontecendo, né? Violência, drone, e o objetivo é justamente esse. Então, essa foi a figura rica do TCC delas, que inclusive já virou um artigo científico que foi aprovado, foi super bem avaliado esse trabalho delas, né? E depois que elas fizeram essa figura rica e que nós estruturamos o problema, aí nós utilizamos um método matemático bem mais robusto, né? Várias equações, bem mais robusto para dizer qual era o drone que que a PM deveria adquirir, né? Então essa parte da estruturação do problema, de entendimento do problema, ela tem que vir antes da modelagem matemática, que normalmente eu ensino para vocês, né? A gente aprende um monte de equação maluca, mas antes de usar as equações malucas, eu tenho que entender o problema para saber qual equação usar. Senão a gente acaba usando a equação errada. E aí não resolve nada, né? A ideia é essa. Eu preciso estruturar o problema para saber usar as equações certas. E aí, numa outra universidade, né, não foi no Senai, nós fizemos uma oficina de figura rica e foi maior barato, né? Foi um sucesso. Eu gosto dessas atividades práticas, é o que eu falei, né? A gente está sofrendo um pouco com essa pandemia, né? Porque afasta a gente um pouco do contato físico. E eu gosto quase todas as aulas eu gosto de propor uma atividade para o aluno fazer, entregar, uma metodologia ativa, né? Porque eu acho que a gente aprende fazendo, a gente aprende efetivamente quando a gente coloca a mão na massa e participa ativamente, né? Então ali tem até um menino ali, o William, ali com o filho dele. Eu falei: ô William, aproveita aí, pede teu filho para te ajudar, tu não consegue fazer, pede teu filho para te ajudar que ele vai fazer uma figura melhor que a sua. E aí tem os alunos ali, vários alunos ali fazendo a figura rica, né? Então ali, pã, outra. Normalmente essa aula é muito legal. Então aqui, ó, aqui está uma figura rica, né? A gente vê lá, ó, o Cristo Redentor, né? O que tu vê aí, Eider? Fala aí, o que tu vê nessa figura? Fala aí, Margarete, o que tu vê nessa figura? Desculpe, eu estou ligando o áudio. Eu não consigo ver porque eu só vejo o seu rosto, eu não vejo PowerPoint, eu não vejo nada. Entendi, você está no celular. Fala aí, Margarete, então, o que tu vê aí? Eu vejo o Cristo Redentor como o centro da atenção, então, que aí provavelmente significa o Rio de Janeiro. Aí tem uma rodovia para São Paulo. Você pode também ir para São Paulo. A criminalidade. Você vê a criminalidade. Faz menção ao dinheiro voando, porque, assim, aí eu realmente não entendi, mas tem um zoológico próximo do Cristo, tem muita natureza. Eu acho que aqui é o que? Essa figura do proibido um cigarro ou é o dinheiro? Proibido o dinheiro? Eu acho que é um dinheiro, né? É um dinheiro. Tá falando com relação ao elefante, deve ser um elefante branco. Pois é. O cara com a mala de dinheiro aqui, né? Isso, representando as obras, né? Esse elefante branco. As obras. O dinheiro, carregando dinheiro, né? Pois quer dizer, o que a gente pode perceber aqui é uma questão da corrupção, né? Elefante branco, dinheiro voando. As companhias
companhias indo embora do Rio. Exatamente, aqui, as companhias indo embora do Rio para São Paulo. Exatamente isso. Vê como é que essa figura rica foi legal, né? Ela passou exatamente a situação que a gente está vivendo, né? O aumento da violência, o cara dando um tiro aqui no outro, dinheiro voando, elefante branco, mala de dinheiro, né? Então, muito legal essa figura. Vocês Mas coronavírus... Pois é, nem tinha o coronavírus. Não tá falando mais nada na televisão sobre isso. Tá tudo resolvido. Nem tinha o coronavírus ainda, né? Não é nada disso aí. Isso aí tá tudo resolvido. Pois é. Aí tiveram outras aqui. Essa aqui não dá para ver direito, mas foi eles fizeram sobre a questão do derramamento do óleo. Se veio de Cuba, se não veio, se veio da Venezuela. O derramamento do óleo na costa brasileira, né? No ano passado. Nada ainda, professor. Não saiu nada. Bem, então aí, deixa eu ver. Bem, estamos aí acabando. Então vamos à mão na massa, né? Pôr a mão na massa. Então eu quero que vocês façam o seguinte. Então temos aí, deixa eu ver. Que horas são? Dá tempo. Então eu vou dar... deixa eu ver, são 8h50 quase, né? Eu vou dar meia hora para vocês, vou dar até 9h20. Vocês vão pegar um problema qualquer, problema que vocês quiserem. Coronavírus, como resolver o problema do coronavírus, como resolver o problema da educação no Brasil, como acabar com a enchente na Praça da Bandeira. Vocês vão pensar numa situação problemática. Tente sair do trivial, né, pessoal? Problema na educação. Pô, todo mundo sabe o problema da educação, né? Problema da violência. Pô, tenta pensar em um problema diferente. Então, vocês vão pensar numa situação problemática. E não é propor uma solução, não. Vocês vão pensar na situação problemática e vão fazer uma figura rica dela. Tá? Igual essa figurinha que eu mostrei aqui, acabei de mostrar para vocês, né? Ó, vocês vão fazer uma figura assim. Tá? Pensa numa situação no Brasil, no Marcos, mundo. Depois se você puder mandar essa figura rica aí pelo WhatsApp, só para eu dar uma olhada como é que é. Espera aí, vou te mandar agora, espera aí. Espera aí. Vou te mandar agora. Processos. Mandei, acabei de mandar. Tô vendo já. Tá? Então vocês vão pensar numa situação problemática, pode ser no bairro, na cidade, na casa de vocês, aonde vocês quiserem, né? Situação que vocês quiserem, uma situação problemática, e vão desenhar uma figura rica. Tá? Não é para propor uma solução. O objetivo da figura rica não é essa. Não é esse. O objetivo da figura rica é te ajudar a ter uma visão sistêmica do problema. O objetivo da figura rica é te ajudar a entender o problema, a entender as relações. Esse é o objetivo da figura rica. A solução é um outro passo. É o passo seguinte, é pensar numa possível solução. Né? Então vocês vão identificar uma situação problemática e vão desenhar uma figura rica. Então vou dar meia hora para vocês, 8h50 agora, então vou dar até 9h20 para vocês fazerem essa figura rica e me mandarem. Pode me mandar do jeito que vocês quiserem, pode botar lá no ambiente virtual, pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar por e-mail, pode me mandar do jeito que vocês quiserem, que eu vou atribuir meio ponto a essa figura rica já para avaliação da P2. Já para a próxima avaliação, ela já vai ajudar aí a compor a nota de vocês, já como atividade. Tá bom? Todo mundo entendeu a atividade? Entendi.
Entendi. Vão pensar numa situação e vão desenhar uma figura rica e vão me mandar. Então tem que lembrar lá o que a Rosalinde ela fala, né? A figura tem que ser feita à mão, colocar as emoções, né? As relações existentes, aonde você está ali dentro da figura rica, né? Aonde que você está nela, tem que colocar um título, uma data. Então tem umas coisinhas aí que tem que ter na figura rica. Tá bom? Então vou esperar aí. Tem que ser colorida, né? Espera aí, vamos de cada vez. Fala, Margot. E tem que ser colorida. De preferência, né? Porque senão fica... Se não tiver lápis, canetinha, tudo bem. Não faz sem ser colorida. Eu não tenho como colorir, não. Pô, tu não pode dar essa desculpa não, hein, ué. Tu não pode... Uma criança em casa, né? Só tem 1 ano, rapaz. Meu filho ainda não escreve, não, cara. Ah, mas rabisca. Não rabisca nada. Eu vou mandar uma foto como é que ele rabisca. A criança de hoje em dia é diferente, né? Vou botar no grupo lá, professor. Se eu me perdoa, eu vou botar no grupo ele rabiscando. Uhum. Então vocês terão meia hora para fazer, tá bom? Vou dar meia hora. Então, são 9h50, 8h52. Vou dar até 9h30. 9h30 vocês têm que me mandar. Vocês têm que me mandar a figura rica. Dá tempo. Tá bom? Tá. Então, só recapitulando, professor. É feito à mão, colocar as emoções, colocar eu dentro desse... Deixa eu ver aqui. Me colocar dentro, né? Deixa eu facilitar a vida de vocês aqui. Espera aí. Deixa eu pegar aqui o que é interessante aqui vocês saberem, ó. Vou dar um print aqui e vou mandar para vocês. Espera aí. Espera aí. Colocar data. Espera aí, vou mandar aqui agora, ó. Tema. Já mandei a primeira, ó. Mandei, espera aí. Tchan. Vou mandar mais um agora. Mandei mais um slide. Tem mais um. E aqui algumas dicas. Pronto. Tá todo o bizu aí que vocês precisam para fazer a figura rica. Todo passo a passo. Tá? E aí esse papo de figura rica não vai morrer aí não. Esse papo de figura rica nós já vamos utilizar para o trabalho de vocês da P2. Eu vou ensinar um método na aula que vem, o TOR 2. Vocês vão ter que fazer um trabalho fazendo uma figura rica para entender o problema e depois utilizando as equações lá do método TOR 2 para propor uma solução. Entendeu? Então, preciso que vocês realmente aprendam, entendam para que essas ferramentas, como é que essas ferramentas funcionam, tanto a figura rica quanto o método TOR 2. Tá bom? Então vou dar aí, quando for 9h30 a gente volta a conversar. Qualquer dúvida eu estou aqui. Tá, vai continuar com a aula aberta, professor? Vou continuar aberta. Tá bom. Qualquer dúvida eu estou aqui.